Vamos ao debate. Uma boa noite para todos vocês que nos acompanham. Caio, Cardoso, prazer estar com vocês. Então vamos ao debate. Começando então por José Eduardo Cardoso. Um código de conduta resolve eventuais excessos do STF? Olá, Débora. Olá, Caio. Eu não diria que resolve todos os problemas ou que seja uma panaceia para todos os males. Mas ter regras objetivas que parametram condutas é indispensável em qualquer atividade. Particularmente quando se está no exercício da mais elevada corte do sistema judiciário brasileiro. Até onde se pode ir? O que não se deve fazer? Tudo isso tem que ser regrado, porque senão essa situação ficará, em primeiro lugar, ao livre arbítrio de cada julgador, o que é ruim. Porque um julgador pode estar subjetivamente convencido de que não há nenhuma irregularidade e, ao mesmo tempo, a sociedade ver que isto é irregular ou inapropriado. Isso será explorado, inclusive, por eventuais adversários daqueles que estão exercendo a função jurisdicional. De outra forma, a sociedade também deve saber o que pode e o que não pode fazer um ministro. Nós temos muitos casos em que se diz, não, o ministro não pode fazer isto. Quando, na verdade, uma reflexão mais aguda mostra que ele pode fazer e que qualquer utilização indevida de comportamentos seus não passa de ser uma especulação política que passa à margem dos comportamentos éticos que são avaliados como necessários para o exercício da função jurisdicional. Então, nessa perspectiva, eu pessoalmente acho que é muito bem-vindo um código de ética. Ele não pode ser visto como uma resposta pontual àquele caso, àquele outro caso, ou ainda aqueles outros que podem surgir. Não. Ele é um regramento objetivo, como vale para profissões em geral. E no caso da Suprema Corte, deve valer para os magistrados que lá têm assento. Os advogados têm um código de ética, os médicos têm um código de ética, os magistrados, em geral, têm que ter um código de ética. E no que concerne à Suprema Corte, mais ainda se justifica, tendo em vista a caracterização deste órgão jurisdicional. O juiz da Suprema Corte, ele não é um juiz no sentido técnico puro da expressão, aliás, até porque não existe a pureza na interpretação de nada. As pessoas não são neutras, elas têm que ser imparciais. E é exatamente a delimitação objetiva desta imparcialidade que deve ser explicitada e regulada, de tal sorte que amanhã depois, se o ministro fizer alguma coisa, ele dirá: estou de acordo com o código de ética. Ou se ele fizer uma ofensa àquilo que essas regras estabeleçam, ele evidentemente sofrerá as sanções ético-morais necessárias a esta transgressão. Balizar condutas, portanto, no exercício da função pública estatal é de indispensável importância, em especial naquela que é a principal corte do sistema jurisdicional do país. Obrigada. Então, o Cardoso defende que haja um código de conduta. Agora, quero te ouvir, Caio Coppola. Um código de conduta resolve eventuais excessos do STF? Olá, Débora. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Olha, eu acho louvável o empenho do novo presidente do tribunal na sua tentativa de moralizar o Supremo, mas tudo leva a crer que esse será um esforço vão. Estabelecer normas éticas para o STF teria o mesmo efeito prático que estabelecer regras de castidade em uma casa de tolerância. Portanto, uma medida virtuosa, mas infrutífera. E aqui eu me explico. Se nem a Constituição limita o poder do STF, não é um mero código de conduta que vai fazê-lo. Basta que os ministros usem a sua criatividade e reinterpretem esses dispositivos à luz da sua inteligência privilegiada. Exemplos desse tipo de reinterpretação não faltam. A Constituição estabelece a imunidade parlamentar e o Supremo a atropelou. A Constituição estabelece a proibição da censura prévia e o Supremo a reinstituiu. A Constituição estabelece a individualização da pena e o Supremo condena por comportamento de multidão. A Constituição estabelece que o Ministério Público é titular da ação penal, mas o Supremo abre inquérito de ofício e, por vezes, exerce simultaneamente os papéis de vítima, investigador, acusador e juiz. A Constituição também estabelece como se julga o impeachment de ministros do STF. Mas um único ministro, sozinho, se acha no direito de reescrever a regra para blindar o tribunal da ameaça democrática que vem das urnas. Além disso,
todo o arcabouço jurídico brasileiro estabelece que existe conflito de interesse quando o juiz do caso ou os seus parentes podem ser beneficiados ou serem prejudicados pelo resultado de um julgamento. Mas essa regra aparentemente não vale para os ministros do Supremo, que podem viajar em jatinho com os advogados das partes, eles podem participar de eventos financiados por empresas que eles próprios julgam e, claro, eles também podem decidir processos em que o escritório dos seus familiares representa os interessados mediante aí honorários multimilionários, como se descobriu recentemente. Então, é engraçado, né? Nada como possuir notório saber jurídico e ilibada reputação nesse país. Mas nem mesmo o Código de Ética da Magistratura é respeitado aí pela cúpula do Judiciário. Os ministros fazem mediação política, eles influenciam o parlamento, eles propõem normas. Isso tudo contraria a vedação à atividade político-partidária. E sem falar aí nas entrevistas, nos pré-julgamentos e nas opiniões fora dos autos. Tudo isso defeso segundo o ordenamento. Então, nada disso vai ser resolvido por um simples código de conduta e as suas respectivas advertências. O único remédio que parece possível é o impeachment. Mas isso se os próprios ministros permitirem. Obrigada, Coppola. Cardoso, mais uma pergunta. O Código de Conduta melhoraria a imagem que a população tem do STF? Bom, em primeiro lugar, Débora, vai aqui a minha mais veemente protesto à comparação do Supremo com o caso de tolerância. Inadmissível. A Corte nos merece o máximo respeito, é a instituição guardiã da Constituição. Eu, pessoalmente, discordo de muitas das decisões que a Suprema Corte toma. Diariamente tem decisões que eu concordo, outras que eu discordo, mas não me permite comparar esse tipo de situação. Os magistrados que lá estão merecem o nosso respeito. Mais que isso, a instituição merece o nosso respeito. Em segundo lugar, não existem crimes de hermenêutica. Isso é um postulado básico em qualquer democracia. O fato de eu interpretar algo de acordo com a minha consciência, com a minha compreensão, não pode ser visto como crime. Isto vale para o juiz de primeira instância, para o Tribunal de Justiça, para o Superior Tribunal de Justiça, para o Supremo Tribunal Federal. Não é porque eu não gosto de uma certa interpretação que eu vou propor a criminalização do magistrado que a dê. Por quê? Porque se eu fizer isso, eu estou numa ditadura. É aí sim a ditadura. Quando alguém interpreta algo que o outro manda que ele interprete, senão será punido, aí acabou com a democracia. A liberdade do juiz de interpretação, ela é absolutamente garantida nos Estados de Direito e, como tal, deve ser respeitada. Então, se o ministro Gilmar Mendes entendeu ao que eu discordava, por exemplo, quando estabeleceu a primeira decisão naquela questão do impeachment, ele tem todo o direito de assim fazer e de voltar atrás na sua interpretação, porque ele está de acordo com princípios que fundamentou. Eu discordo. Mas eu não vou propor em nenhum momento que ele seja tido como uma pessoa que deva ser qualificada como criminoso por interpretar os princípios constitucionais de uma certa forma. O impeachment não está na Constituição naquele procedimento, está na Lei 1079 de 50. E ele interpretou a Lei 1079 de 50 a partir do princípio democrático e da tentativa de desestabilização do Supremo como guardião da Constituição. Repito, eu discordo, mas eu não posso concordar com essa criminalização hermenêutica. Eu não concordei, inclusive, com uma criminalização hermenêutica quando o Supremo concordou com o impeachment de Dilma Rousseff, lavando as mãos, a meu ver, numa interpretação equivocada, contrária àquilo que era a jurisprudência dominante. Eu não posso fazer isto. Eu não posso achincalhar quando estão de acordo, desacordo comigo ou aplaudir quando estão de acordo. Eu não sou o dono da verdade, nem o detentor do poder maior da democracia. Os juízes podem, sim, optar. Se eu for pegar alguém agindo em desconformidade com as regras éticas, por exemplo, recebendo lá uma propina, um favor para influenciar num processo concreto, aí eu tenho uma situação. Por isso o Código de Ética, ele exige um balizamento normativo muito importante. Você pode fazer isso? Você pode dar palestra? Pode, mas vai ter que divulgar o quanto você ganha. Perfeito! Ou seja, são esse tipo de coisas que não existem, que vai dar parâmetros às condutas. Agora, é impossível que um magistrado atenda às expectativas de alguém que quer que certas situações ocorram, que seus correligionários políticos sejam sempre absolvidos e que os seus adversários sejam sempre punidos. Isso não é democracia, isso é o pensamento único. E o pensamento único faz mal. O juiz tem que ter liberdade e garantia decisória. Repito, não pode existir crime hermenêutico.
A interpretação, desde que fundamentada, desde que alicerçada em raciocínios que até eu posso discordar, deve ser garantida. Eu não posso achincalhar magistrados só porque eles votam em desacordo com aquilo que eu quero, aquilo que eu penso. O contrário entender, isto sim é autoritarismo, isto sim é ditadura. Obrigada, Cardoso. Caio, sei que você disse na sua resposta anterior que o código de conduta ele seria, de certa maneira, inócuo. Então eu volto, mas eu vou repetir a pergunta aqui. O código de conduta melhoraria a imagem que a população tem do STF? Olha, por falar em erros de interpretação, ao contrário do Dr. Zé Eduardo, a Débora entendeu perfeitamente. Eu disse que a implementação desse código seria inócua. Em nenhum momento, até para efeito de esclarecimento e para me livrar de eventuais complicações judiciais, em nenhum momento eu comparei o Supremo Tribunal Federal a uma casa de tolerância. Eu comparei o efeito prático da adoção de um código de ética seria como estabelecer leis impossíveis para determinados ambientes. E por que isso? Porque essas regras estão sujeitas à interpretação dos próprios ministros, como eles já fazem até com a Constituição. E aí, data máxima vênia, doutor Zé Eduardo Cardoso, existe sim a possibilidade de um magistrado incorrer em crime por meio da sua interpretação da lei e da decisão judicial. Sabe como? Crime de responsabilidade, previsto na lei do impeachment. Não é facultado ao ministro decidir contra direitos e garantias fundamentais. Portanto, é uma crítica pertinente que se um juiz violar o devido processo legal de forma flagrante, contumaz e, vamos dizer assim, corrente, costumeiramente, se ele fizer isso, ele está incorrendo em crime de responsabilidade. Da mesma forma, se ele reinstituir a censura, como a imprensa tem denunciado em relação a certos ministros do Supremo, isso também pode ser interpretado como crime de responsabilidade. Então, aqui a gente precisa separar as coisas. Ninguém está atacando as instituições. Isso é uma crítica à atividade jurisdicional. E seria o fim da picada se nem isso fosse permitido no ambiente aí de debate, de crítica política, enfim, essas coisas que antigamente aprimoravam a democracia, mas que por muitas pessoas são vistas como ataques à democracia. Esse sim, o discurso obrigatório, a ideia obrigatória, isso tudo fere a ideia de uma democracia mais próspera. E, de novo, eu acho até que teria o efeito oposto, porque uma vez estabelecido o Código de Conduta do STF, ele certamente seria desrespeitado a pretexto de uma interpretação de ministro A ou ministro B. Porque é óbvio que o Código de Conduta ele já nasce subordinado à Constituição. E eu mostrei aqui, eles não seguem as regras do Código de Processo Penal. Pelo menos não aquelas relativas à suspeição e ao impedimento de juízes. Não seguem as regras do Código de Processo Civil. Não seguem alguns princípios basilares da Constituição. Pelo menos não na interpretação ortodoxa da doutrina, como se ensina nas universidades, nas faculdades de direito e como se extrai da letra da lei. É impossível você ler o artigo da Constituição referente à imunidade parlamentar e não perceber que essas prerrogativas foram violadas. Hoje em dia, não importa, o parlamentar pode estar na tribuna, ele ainda fica sujeito à investigação, sem falar em cassação de mandato, sem falar em prisão em flagrante. Imagina, foi preso um parlamentar em flagrante por vídeo, algo que tinha sido postado dias e dias antes, como se aquela infração tivesse sido feita naquele momento. Então, aqui eu acho muito claro, deixar esclarecido o que eu disse e o que eu não disse, mas só para ficar nessas comparações, o senhor Gilmar Mendes, Débora, para fechar, disse o seguinte: é ingenuidade, veja que o ministro concorda comigo, é ingenuidade achar que transformar o Supremo em convento traria credibilidade. Quando ele usa a ideia do convento, doutor Zé Eduardo, ele está falando o quê? Em virtude e castidade. Por coincidência, quase a mesma analogia que eu fiz na minha fala anterior.